Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a doença de Chagas. Mas antes eu tenho um recado aí para você que está em casa. Para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o nosso programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Estima-se que entre 6 a 7 milhões de pessoas estejam infectadas com a doença de Chagas no mundo. São cerca de 30 a 40 mil novos casos registrados todos os anos. Até hoje, aproximadamente 10 mil pessoas morrem anualmente com a doença. E para esclarecer tudo sobre esse tema, a convidada do programa de hoje é a Fernanda Rick, médica infectologista da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Eu que agradeço o convite. Doutora, vamos começar então explicando para o pessoal de casa o que é a doença de Chagas. Bom, a doença de Chagas ela é transmitida através do barbeiro, né? Um inseto que está presente principalmente nas áreas rurais, né? Ele gosta muito de casas de palafita, de madeira. Antigamente tinha muita casa de pau a pique, né? Hoje já não são tão frequentes, mas ele gosta de entulhos de madeira, de galhos, e é um inseto que está presente na natureza, né? Um inseto silvestre. E existe quando esse barbeiro ele está infectado pelo parasita Trypanosoma cruzi, ele é capaz de transmitir a doença. E aí ele pode transmitir através da sua picada, ele pode picar as pessoas, e na hora que ele pica, o barbeiro defeca, e quando ele defeca, ele elimina esse parasita. E a pessoa, ao se coçar por conta da picada, ela acaba levando as fezes com o parasita para dentro da pele, através dessa picadura. Então, é a transmissão que a gente chama vetorial, através do vetor, que é o barbeiro. O barbeiro funciona como o ônibus, né? O veículo de transporte entre o parasita, né, dentro do barbeiro até o ser humano. Mas existem outras formas também, que é através da transfusão de sangue, principalmente antes de 92, onde agora os bancos de sangue testam, né, para a doença de Chagas, mas antes de 92 esse teste não era feito. Pode ser também através da transmissão vertical, durante o parto, durante a gravidez, e também existe a transmissão oral, quando esse barbeiro infectado com um parasita, ele pode ser triturado junto com o processamento de alimentos, por exemplo, com a cana-de-açúcar, com o açaí. Então, essas são as formas de transmissão mais comuns. Doutora, como que essa doença ela é diagnosticada? Infelizmente, menos de 7% das pessoas são diagnosticadas hoje no Brasil com doença de Chagas. Existem exames laboratoriais que você faz no sangue da pessoa, né, exames de sorologia principalmente, mas a principal forma de diagnóstico ou o início desse diagnóstico deveria se dar através da investigação clínica, né? Quando a pessoa apresenta sinais e sintomas sugestivos de doença de Chagas, né? Eu falei na primeira parte sobre a transmissão, mas a doença de Chagas ela tem duas formas, a aguda e a crônica. Na forma aguda, você pode ter febre, mal-estar, inchaço, principalmente das pálpebras. Você pode ter distúrbios do coração, então isso se dá de forma assim, aguda, repentina. E isso pode acontecer de alguns dias a poucas semanas
do contato com o parasita. Mas também tem a forma crônica. Muitas pessoas são portadores crônicos que não sequer sabem que são portadores, eles não têm sintomas. Ou eles podem vir a desenvolver a doença crônica, que aí pode dar tanto distúrbios cardíacos alguns distúrbios que nós chamamos de megaesôfago, de megacólon, onde afeta o sistema digestivo e transforma esses órgãos em mega-órgãos. E aí acaba afetando a motilidade, o nosso trato digestivo. Mas se a gente não pensa que essa doença existe, a gente não vai sequer buscar as ferramentas diagnósticas e pedir os exames adequados. Exatamente, doutora. E isso tudo significa que uma pessoa pode estar infectada e nem saber disso. Exato, exato. É uma doença considerada uma doença negligenciada pela Organização Mundial de Saúde, o que significa que é uma doença não só grave e importante, mas é uma doença que não recebe a sua devida atenção, não só dos profissionais de saúde, mas também do governo, das autoridades, não recebe tecnologias, né, de diagnóstico, de tratamento, de cuidado adequados, investimentos adequados, não só no cuidado, mas como na prevenção. Uma doença também que está relacionada a fatores de vulnerabilidade social e econômica. Doutora, a Chagas tem cura? Existe algum tipo de vacina? Qual seria o tratamento para essa doença? Então, existem alguns tratamentos específicos, principalmente para a fase aguda, eles estão disponíveis no SUS, porém, eles devem ser prescritos por profissionais de saúde habilitados para isso. Principalmente na fase crônica, quando você já tem insuficiência cardíaca, megacólon, megaesôfago, você tem que fazer outros tratamentos, como se fossem, não vou dizer paliativos, mas de suporte, né? Às vezes até tratamentos cirúrgicos, para você melhorar a condição de vida daquela pessoa. Não existe vacina, a prevenção se dá principalmente, né, da gente tentar evitar o contato com o inseto, com o barbeiro, e aí a limpeza dos quintais, dos arredores da casa, evitar que a casa tenha frestas, né, onde esse inseto possa habitar, principalmente casas de madeira, evitar o contato, né, do barbeiro com os alimentos. Então, por exemplo, pasteurizar o açaí evita a transmissão, a contaminação pelo parasita, pode eliminar o parasita, mas, infelizmente, a gente, por ser uma doença negligenciada, ainda faltam tecnologias como vacina e tratamentos mais eficazes até para a prevenção das complicações. Tomar muito cuidado, né, com aqueles comércios, né, que vendem caldos de cana, sem saber exatamente a procedência, como é feito todo o preparo, né, doutora? Exato, e é claro que desde que seja feito o cuidado, a inspeção, por exemplo, da cana, né? Porque ali exatamente esses amontoados, ou de cana, ou de madeira, de galhos, é onde o barbeiro gosta de habitar. Então, deveria haver uma inspeção melhor desses materiais, desses alimentos, né? Doutora Fernanda, acho Porque importante. o barbeiro infectado pode ser triturado junto com a cana, e aí o caldo de cana fica contaminado. Doutora Fernanda, acho importante a gente falar aqui para o pessoal de casa que está acompanhando como que a forma, né, do barbeiro, se ele tem cor, o formato, para as pessoas saberem identificar, né, nossa, isso aqui é aquele inseto que eu preciso tomar cuidado.
E você poderia comentar um pouquinho, por favor? Olha, é difícil descrever, assim, né, o barbeiro. Ele é como se fosse um besourinho mais achatadinho e ele tem as pintinhas, assim, na borda, mas o que eu acho que o que é mais efetivo nesse caso é as pessoas procurarem, por exemplo, imagens na internet, sites do governo, do Ministério da Saúde, da Fiocruz, são extremamente seguros, com informações precisas, e ali acho que as pessoas podem, de fato, encontrar uma imagem que possa ajudar na identificação, né? A gente está falando para a TV de Campinas, e lembrando que o estado de São Paulo é um dos estados que mais notifica a doença de Chagas no Brasil, junto com Minas Gerais, com Goiás, Bahia, e o Pará é o estado onde a gente mais observa casos de Chagas agudo. Então, principalmente nesses lugares, eu recomendo que a população procure na internet a imagem do barbeiro. E é importante, se você encontra o barbeiro no seu quintal, nas suas redondezas, que você não destrua o barbeiro, não mate, porque ele pode estar infectado, e aí você pode acabar, de alguma forma, se infectando com um parasita. Então, o ideal é que você recolha o inseto com um saco plástico, que você esteja com as suas mãos protegidas e leve para uma autoridade sanitária, leve para um serviço de saúde, informando, olha, encontrei esse inseto na minha casa, eu tenho uma suspeita de que ele seja o barbeiro da doença de Chagas, eu trouxe aqui para vocês examinarem, mas é muito importante que, ao encontrar um inseto que vocês suspeitem, que vocês não destruam com as próprias mãos esse inseto. É muito importante essa orientação, doutora. Com relação ao tratamento, houve algum tipo de avanço recentemente nesse sentido? Olha, como é uma doença negligenciada, a gente tem poucas evoluções ainda, existem tratamentos ainda que são eficazes principalmente para a fase aguda, mas a gente ainda precisa de muito investimento em pesquisa para se desenvolver tratamentos mais eficazes e melhores para essa doença. Só para a gente entender melhor aqui o assunto, o tratamento ele é basicamente com medicamentos, é isso? Ele tem uma parte que é de medicamento e ele tem uma parte que vai tratar, por exemplo, complicações. Uma vez que você desenvolveu um megaesôfago, um megacólon, insuficiência cardíaca, arritmias, eventos tromboembólicos, você vai tratar esses eventos. E você não vai conseguir tratar exatamente a doença de Chagas. Mas quando você tem a doença de Chagas aguda, por exemplo, você consegue dar um tratamento para que a pessoa não evolua para essas complicações, mas não existe, dependendo da fase aonde essa pessoa se encontra, não vai existir exatamente um tratamento específico, onde você vai sanar essas complicações. Uma vez que você desenvolveu as complicações, você vai tratar essas complicações de acordo com os sinais e sintomas que elas tenham. Então, esse tratamento não vai, por exemplo, resolver a arritmia cardíaca ou o megacólon. Por exemplo, o megacólon ele é tratado cirurgicamente, através de cirurgia. Então, depende muito da fase da doença que você se encontra, para qual tipo de tratamento você vai receber. O ideal é que nós tivéssemos mais desenvolvimento tecnológico, mais investimento em pesquisas, para que a gente tivesse diagnósticos mais rápidos, mais precisos, e que a gente conseguisse entrar também com tratamentos e medicamentos que evitassem de uma forma mais eficaz essas complicações ou que combatessem essas complicações, mas a gente ainda não tem tratamentos extremamente eficazes
para a doença de Chagas. Uma pessoa infectada, ela pode morrer por conta da doença de Chagas? A doença de Chagas mata cerca de 4.000 pessoas ao ano no Brasil. Só a doença crônica. A doença aguda também pode matar. As complicações da doença de Chagas, como eu falei, elas podem ser relacionadas ao coração ou ao sistema digestivo. Então, principalmente complicações como arritmia, insuficiência cardíaca, tromboembolismo, elas são extremamente perigosas. E aí, quando a gente fala que a gente tem 4.000 mortes por ano, alguns estudos falam de estimativas de 2 a 4 milhões de pessoas com doença de Chagas no Brasil. E a gente ainda não tem tecnologias efetivas para a prevenção e para o cuidado, a gente realmente fala o quanto que essa doença é negligenciada, mas o quanto que ela impacta, né? Não só a gente tem que falar da mortalidade dessa doença, que é alta, é uma letalidade que pode variar aí de 20% a 5%, dependendo da região. A gente tem um problema também de como a gente não diagnostica, a gente não notifica, e esses números não são tão claros, mas da necessidade mesmo da gente falar mais sobre o tema e a gente conseguir levantar mais essa questão para que a gente consiga, talvez num diagnóstico mais precoce, a gente consiga que os tratamentos evitem essas complicações que levam à morte. Doutora, sendo uma doença, né, que afeta principalmente pessoas que vivem em comunidades rurais, aquelas pessoas infectadas em grandes cidades, né, nas metrópoles, elas já vieram com a doença ou pode ter aqueles hospedeiros nas grandes cidades também? Olha, hoje, com a nossa falta de planejamento urbano, com a intensidade dos desmatamentos que nós vivemos, é claro que existe a possibilidade de você ter casos de doença de Chagas mesmo em zonas urbanas, principalmente quando a gente fala da transmissão oral da doença de Chagas, mas a migração também é um fator muito importante. Então, às vezes, as pessoas se infectaram numa área rural, migraram para uma cidade e elas são portadoras da doença ou virão a desenvolver a doença e aí serão diagnosticadas na área urbana. Mas são fatores também importantes, né, da gente lembrar. E aí eu gostaria de lembrar também, quando a gente fala de mortalidade e de pessoas mais vulneráveis, que não só a doença de Chagas mata, mas como ela causa um impacto econômico enorme por conta das suas complicações e a debilidade que as pessoas ficam, né? Às vezes elas ficam impossibilitadas mesmo de trabalhar. Quem tem uma insuficiência cardíaca importante, um megacolo, um megaesôfago, dificilmente vai conseguir manter a sua atividade econômica regular. Mas, doutora, só para a gente também esclarecer esse ponto, ela é contagiosa? Uma pessoa passa para outra ou não? Não, não passa. Ela é uma doença de transmissão através do barbeiro. Pessoa também, uma outra dúvida que chegou aqui para a gente. Uma pessoa com a doença de Chagas, ela pode receber um transplante de coração? É um dos tratamentos para a doença de Chagas. O oposto é que não pode acontecer. Uma pessoa com doença de Chagas, ela não poderá doar seu órgão ou doar seu sangue. Mas, inclusive, é uma das principais causas de transplante cardíaco na América Latina é a doença de Chagas. Então, ela pode receber o transplante. É uma das principais indicações na nossa região. Desse transplante, ela não teria qualquer problema, ela não seria infectada novamente, não teria preocupação com relação a isso. Até porque os órgãos serão testados também.
os órgãos a serem doados são testados para várias doenças, né? Então, claro que se esse órgão ele está infectado com a doença de Chagas, com um parasita, ele não está apto à doação. Mas a pessoa que recebeu esse transplante, ela fica livre, vamos dizer assim, ela não vai ter essa preocupação desse novo coração ser infectado. Não, porque quando você recebe um órgão, esse órgão foi testado não só para a doença de Chagas, como para outras doenças. Então, não há o risco de se recontaminar através do transplante. Doutora Fernanda, é verdade que a doença de Chagas ela também pode ser transmitida por grãos contaminados? Feijão, lentilha, e que por isso que é preciso deixar esses grãos imersos em vinagre por 15 minutos? Isso é correto afirmar? Não, o que acontece é que você pode ter o barbeiro dentro dos grãos. E, claro, se você cozinhar o barbeiro, o parasita que está dentro do barbeiro vai se tornar inviável. O que transmite Chagas através, né, da transmissão oral é você triturar o barbeiro e eliminar o parasita naquele alimento cru. Mas a gente limpa os alimentos por conta de outras bactérias, de outros vírus, mas, óbvio, o barbeiro ali num saco de grão grande, você pode encontrar o barbeiro ali dentro. Se você triturar o barbeiro de alguma forma e ingerir, você pode se contaminar, mas não é a via que ocorre, porque o grão geralmente vai ser cozido. Doutora, qual você acredita, né, na verdade, que seria a melhor estratégia a ser tomada pelas autoridades, né, com relação às políticas públicas para que essa doença não seja assim tão negligenciada, né, como a gente acompanha atualmente? Acho que primeiro existem, né, na comunidade científica internacional organismos não governamentais, internacionais que fazem uma coalizão para que se aumente os investimentos em doença de Chagas. Então, acho que o primeiro fator seria que as autoridades governamentais se alinhassem mais a essas agendas, a essas pautas, a essas instituições, organizações, para que houvessem investimentos sérios, importantes, necessários para a doença de Chagas, não só na prevenção, como no cuidado, né? Então, existiria desde a prevenção formas de você eliminar o barbeiro até desenvolvimento de ferramentas diagnósticas mais eficazes, mais rápidas, mais específicas, tratamentos mais eficazes. Então, eu acho que além, claro, né, da gente falar de limpeza urbana, limpeza de quintais, cuidado no desmatamento, planejamento urbano, né? Isso é importante para todas as doenças que são transmitidas por vetores, não só a doença de Chagas, mas, por exemplo, doenças transmitidas por mosquitos. Então, a gente desmata hoje com muita facilidade, constrói condomínios, resorts em áreas de floresta, áreas de mata, sem pensar naquele ecossistema, como que a gente está perturbando aquele ecossistema e levando mosquitos, insetos, animais que convivem ali com aqueles parasitas, aquelas doenças, mas que não transmitem para os seres humanos, mas quando a gente invade o ambiente deles, eles acabam invadindo também o nosso ambiente. Então, há uma necessidade das autoridades pensarem em coleta de lixo, em saneamento, em planejamento urbano e
um maior respeito ao meio ambiente. Doutora, para a gente encerrar então esse primeiro bloco, é possível a gente falar de erradicação da doença de Chagas nesse cenário atual? No cenário atual, com pouco investimento, eu acho que com esse pouco conhecimento, a pouca divulgação, eu acho que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo agora de divulgar, falar sobre a doença de Chagas, porque é uma doença negligenciada, desconhecida. Mas existem, sim, esforços internacionais para que a doença de Chagas seja erradicada. O que a gente precisa é de maior esforço por parte das autoridades de saúde, agrícolas, de planejamento de cidades, de tecnologia, de ciência, que levem mais a sério essa pauta. É possível erradicar, mas a gente precisa, de fato, divulgar, conhecer e exigir respostas mais eficientes. Doutora, muito obrigada pela sua participação e sua disposição. Eu que agradeço o convite. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os desafios de identificar mulheres em idade fértil com Chagas congênita e que residem em regiões de alto risco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Saúde e a Vida e hoje falando sobre a doença de Chagas. Neste segundo bloco, nós vamos abordar sobre a doença de Chagas congênita. Para abordar esse assunto, eu converso com o Marcelo Gonçalves, farmacêutico e bioquímico da Weiner Lab. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde e a Vida, neste segundo bloco. Eu que agradeço, Ana, de participar de um assunto tão importante. Marcelo, vamos explicar um pouquinho então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Primeiro ponto, o que é a doença de Chagas congênita? A doença de Chagas congênita é quando a mãe transmite o parasita para o filho através da placenta ou no momento do parto. Tá? Então é o que a gente chama de transmissão vertical. A doação de órgãos e também as transfusões sanguíneas são muito controladas aqui no Brasil. Essa via de transmissão quase que não existe no país. E, sendo assim, a transmissão vertical é uma das mais importantes, tá? Que é a transmissão da mãe para o filho. Quais são os desafios para que essa identificação, dessa transmissão vertical seja aí controlado, Quais são os principais obstáculos para que isso aconteça? Tá. Nós temos aí dois grandes desafios. Primeiro é identificar as mulheres na idade fértil que são portadoras da doença de Chagas, porque a doença de Chagas na fase crônica, ela não apresenta sintomas e muitas pessoas têm a doença e não sabem. Então essas mulheres deveriam ser identificadas e tratadas antes da gravidez. Tá? Caso isso ocorra, a mulher já esteja com a doença e já está grávida, o importante, então, é identificar o bebê. Tá? E existe hoje metodologias bem mais sensíveis que a gente consegue detectar o DNA do Trypanosoma cruzi no bebê, ainda quando ele está na maternidade. E aí sim, iniciar o tratamento precoce. E estudos mostram que o tratamento nessa fase inicial da doença, ela praticamente tem 100% de cura. As chances são muito grandes. Então a gente precisa encontrar essas mulheres que estão com Chagas e tratar os bebês que venham a ser positivos. Nesse caso, Marcelo, as mães, elas costumam apresentar algum sintoma quando estão infectadas, com a doença de Chagas? A doença de Chagas ela é muito difícil de se identificar tanto na fase aguda, tá, quanto na fase crônica. Então, muitos dos pacientes acabam descobrindo que tem a doença de Chagas
quando a doença já se instalou e já gerou algum problema físico, um problema cardíaco, um problema digestivo. Então, muitas vezes é surpresa quando a mãe faz o teste de Chagas e ela encontra o resultado positivo. Marcelo, uma outra questão, né? Existem riscos para os recém-nascidos que com doença de Chagas, né? Que não for aí detectada, essa doença de Chagas congênita, quando não detectada, né? Queria que você explicasse um pouquinho quais os riscos para os bebês. Sim, então, as crianças muito novas, elas não produzem esses anticorpos ainda, elas não têm um sistema imunológico tão efetivo. Então, fica difícil a gente identificar com alguns testes. Então, tem que ser feito um teste molecular, tá? Para que você identifique o quanto antes essa doença e comece o tratamento, para a gente obter a cura dessa criança. Se estender o prazo, essa criança vai entrar na fase crônica. Tá? E os medicamentos na fase crônica, eles não são tão efetivos, principalmente para curar as chagas. Eles sim vão manter o controle, tá? Algumas pessoas podem não desenvolver os sintomas mais agressivos das chagas, né? Mas é um risco muito grande. Então, o importante de se obter a cura das chagas ou chegar próximo a um tratamento 100% é identificando no início da doença. Tá? Que esse bebê não entre na fase crônica. Até isso que eu ia te perguntar, né? Se essa Chagas congênita, ela tem uma chance de cura e como que seria a melhor forma aí dos governos, né? Das políticas públicas voltadas para que isso possa ser combatido da melhor maneira. O grande desafio das autoridades são identificar essas mulheres que vivem nessas regiões endêmicas, né? O importante é testá-las, tá? Identificá-las, iniciar o tratamento e dar toda a orientação antes da gravidez. Tá? Isso é o maior desafio. Então, tem que ser feito testagens em massas. As indústrias diagnósticas já disponibilizam alguns testes com um custo bem mais reduzido, onde você consegue fazer essa triagem em grande escala, tá? Principalmente nas regiões endêmicas. Então, temos que fazer isso, temos que identificar essas mulheres. E sim, também disponibilizar testes mais sensíveis e específicos para esses bebês que nascem de mães que já estão contaminadas. Marcelo, esses testes, eles já existem na rede pública de saúde ou ainda não? O Brasil, o Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz, já existe um projeto piloto em 5 regiões do país, acho que são 2 cidades do norte, Minas, Rio Grande do Sul e Bahia, fazendo um teste piloto, onde eles estão fazendo a triagem dessas mulheres. Então, identificado no teste de triagem, é um teste rápido, essas mulheres, então, são encaminhadas para um centro de saúde para fazer a confirmação, ou seja, irão fazer outros testes para confirmar a doença de Chagas, já iniciam um tratamento imediato e recebem a orientação caso elas pretendem engravidar ou ter filhos, né? Voltando aí um pouquinho ao assunto, né, para os bebês, essa doença de Chagas, tanto na fase aguda ou quanto aí na fase mais grave, ela pode deixar sequelas para a criança futuramente? Sim, as sequelas são visíveis, né? Então, a criança realmente, se ela não for tratada na fase aguda, ela vai entrar na fase crônica e aí correr o risco de ter as doenças da doença de Chagas, que é a parte cardíaca, que é a mais grave, né? Que representa 90% da morte desses pacientes, né? A causa cardíaca, como também os problemas intestinais. É uma doença muito grave. Marcelo, eu gostaria que você explicasse agora sobre o kit de alta sensibilidade para a detecção de DNA do parasita Trypanosoma cruzi, que é o chamado barbeiro, né? Até anos atrás, o único teste que se fazia dessas crianças, né, quando se detectava que a mãe era positiva para Chagas, era um teste de pesquisa do parasita. Então, a gente colhe uma gotinha de sangue do bebê, faz a lâmina e observa se há o parasita nessa lâmina. Mas é um teste ainda muito pouco sensível. Depende muito da expertise do operador que faz esses testes.
e pode dar falsos negativos, né? Porque você está pesquisando o parasita numa gota de sangue. Agora, com o desenvolvimento de testes moleculares, nós detectamos o DNA do parasita, ou seja, a quantidade mínima de parasita que existe nessa criança, nós conseguimos detectar. Por isso que é um teste muito mais sensível e específico, tá? E a gente consegue detectar, é um teste que é feito de um dia para o outro, tá? Então, colhe-se a amostra num dia, no outro dia já tem o resultado. É bem rápido, então. Sim. E é eficaz esse teste, Marcelo? A chance dele diagnosticar aí é bem precisa, então. Sim, é bem preciso. Tanto a sensibilidade, né, quanto a especificidade chega a quase 100%. Então, a gente consegue identificar se aquela criança está contaminada com o Trypanosoma cruzi. Além desse teste, Marcelo, existem outros tipos de testes ou diagnóstico para esse tipo de chagas, né, a chagas congênita? Olha, o que nós disponibilizamos são esses dois testes hoje, que é o teste do parasita, tá? Diretamente, e agora esse teste de biologia molecular, que veio a somar, trazendo mais especificidade e qualidade no teste. Mas nós não temos muita opção. Ah, entendi. Marcelo, como essa doença ela é pouco falada, né, até negligenciada, a gente pode dizer, você Sim. acredita que faltam ainda mais campanhas de informação, mais divulgação sobre esse assunto para toda a população ficar atenta? Sim, Ana, falta muito, né? Ela é uma doença que depende de ações sanitárias, né? Então, é uma doença que ela foi descoberta em 1909 e até hoje nós temos uma quantidade enorme de pessoas com essa doença, né, infectadas ou morrendo por motivo dessa doença. Então, ela depende de ações conjuntas, principalmente de ações sanitárias, né? Melhorar a habitação das pessoas, o saneamento básico. Então, o combate ao inseto, né, o tratomínio, também um ponto também de transmissão dessa doença são as contaminações por ingestão de alimento em algumas regiões do norte, por exemplo, cana-de-açúcar, açaí, podem estar contaminadas com barbeira, que pode ser triturado, né, junto com o alimento no momento do processamento, e esse alimento ser ingerido e causar a transmissão do parasita para a pessoa. E a forma congênita, né? Então, e a forma congênita depende dessas ações, identificar essas mulheres, fazer testagens em massa, né, e o tratamento desses bebês. No caso das mães, né, Marcelo, como que seria o tratamento se elas já estão grávidas na gestação? Como que é esse tratamento para essas mulheres? O Ministério da Saúde já disponibiliza, né, o antiprotozoário, né, que é o medicamento usual na fase crônica, mas na fase crônica, o paciente, o tratamento é mais para se evitar a parasitose, né? Geralmente ele tem pouca ação de cura, eu acho que menos de 5% das pessoas se curam na fase crônica, mas elas mantêm equilibrado a quantidade de parasita e elas podem conviver com essa doença sem ter os problemas graves. O problema maior é que a pessoa não identifica, ou quando identifica essa doença, ela já está num estágio avançado, tá? Aí vão exigir outros tratamentos, por exemplo, se o coração já foi atingido, a pessoa já pode estar com uma insuficiência cardíaca grave e necessitando até mesmo de transplante do coração, tá? Problemas digestivos também graves e geralmente essas pessoas são identificadas já numa fase mais problemática da doença. Como farmacêutico, né, e também bioquímico, você acha que faltam avanços relacionados a esse tema, para diagnóstico, para pesquisa mesmo, né, sobre a doença de Chagas? Olha, a empresa diagnóstica, ela realmente está indo atrás, desenvolvendo esses testes, mas a gente vê a indústria farmacêutica não ter um interesse tão grande, né? Porque é uma doença de países subdesenvolvidos, né? O Chagas, a grande maioria
das pessoas infectadas com Chagas são aqui na América Latina, um pouco na Ásia, na África, né? Então, realmente, essas doenças negligenciadas, elas têm uma carência de estudos maiores, de medicamentos, realmente, isso é verdade. Falta aí um pouco, né, de esforço, então, para que Fala. novos diagnósticos apareçam e ajudem, né, essa população também, né, Marcelo? Sim, novos tratamentos também, né? O desenvolvimento de medicamentos mais eficazes também, e de repente até proporcionar a cura na fase crônica. Marcelo, você, né, como especialista aí nesse assunto também, você acredita que o Brasil, né, a gente pode ajudar de alguma forma a levar tratamento para os demais países aí da América Latina? Isso é possível também? Sim, sim. Esse projeto do Ministério da Saúde da Fiocruz envolve outros países, como Paraguai e Bolívia também. Então, há um trabalho muito forte na Argentina também, há um trabalho muito forte do combate às chagas. Então, esses países se unem, sim, quando possível, em projetos de grande porte para a identificação desses pacientes. Marcelo, só para a gente retomar então um pouquinho aqui neste segundo bloco, a forma de transmissão principal, né, da doença de Chagas e o que as pessoas que estão em casa acompanhando precisariam fazer, né? Recorre a qual médico, busca primeiro qual diagnóstico, qual exame? Tá. A população que vive em área de risco tem que ficar atenta com relação ao inseto, ao barbeiro, né, ao bicho barbeiro. Identificando esse inseto, colete esse inseto, leve para um posto de saúde que o pessoal vai saber se ele é hematófago, porque esse inseto ele tem várias espécies semelhantes, né? Algumas delas se alimentam de seiva, de seiva de frutos, então ele não causa a transmissão do Chagas. Mas é importante a gente identificar, tá? Fazer triagem, fazer os testes também, as pessoas que moram nessas regiões também, procurar um centro de saúde, fazer o teste de Chagas, tá? Tratar as crianças que são filhas são filhos de mulheres chagásicas e o cuidado com a alimentação. E o país também procurar orientar a população e também investigar esses alimentos, né, que são coletados principalmente de matas, né, como o açaí, ou de plantações próximas a matas, como cana-de-açúcar, ter um maior controle do processamento desses alimentos, né, que hoje essas 3 formas de transmissão são as mais graves aqui no país. Então, para quem, né, só para reforçar, a população precisa ficar atenta e, quando tiver aí um primeiro sintoma, já buscar esse diagnóstico, é isso? Sim, sim. A doença de Chagas na fase aguda, ela é uma doença que causa uma febre, mal-estar, às vezes vômitos. Ela se confunde muito com outras doenças. O importante é a população buscar essa ajuda médica, principalmente se observou que existe um inseto próximo à sua residência, tá? Orientar o médico para que ele possa aí, solicitar esse exame e conseguir identificar ainda na fase aguda da doença, que é o início da doença. E iniciando o tratamento imediato, as chances de cura é muito grande. Marcelo, até para as crianças, né, que já estão, infelizmente, aí com a doença, já estão infectadas, esse tratamento difere em alguma coisa com o tratamento aplicado para os adultos? Não, o medicamento é o mesmo, tá? O que muda é a dose das crianças, tá? A grande dificuldade do tratamento na fase crônica é que esse parasita, o tripanossoma, ele invade as células, né, principalmente do coração, rim, do intestino, e se alojam ali. E é difícil você eliminá-lo quando ele está nessa fase. Então, o que a gente vai mantendo é o equilíbrio para que quando ele entre na fase infectante, ele não entre em grandes proporções. Tá? Então, você vai medicando essas pessoas, equilibrando, e depois também tratando as doenças que vão causando
causadas pelo Chagas. Então, além da própria doença em si, ela vai aí causando outros problemas no organismo da Sim, pessoa. sim, Quais seriam esses sim. outros agravantes, Marcelo? Tá. Na parte intestinal, o parasita ele acaba se alojando em algumas partes do intestino, né, causando megaesôfago. O esôfago acaba aumentando de tamanho e perdendo aquele movimento peristáltico. Então, a pessoa tem dificuldade de engolir alimentos, de tomar líquidos, né? E também o megacólon, que é a parte final do intestino, onde se encontram as fezes, eles também vão perdendo o peristaltismo. Então, essas pessoas têm dificuldades de evacuar as fezes, e é um transtorno muito grande, né? Pode causar outros transtornos grandes para a pessoa. E o maior mal da doença de Chagas é quando o parasita se aloja nas células do coração, tá? Então, esse coração vai se lesionando ao longo do tempo, né? Ele costuma aumentar de tamanho e perder sua função. Ele diminui os batimentos cardíacos e a pessoa entra num processo que a gente chama de insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca é irreversível, né? Então ela só tende a progredir. Então ali você tem que fazer o tratamento do parasita, mas você também agora tem que começar a tratar o coração com outros medicamentos, tá? E algumas pessoas tendem até a necessitar de um transplante cardíaco. Marcelo, eu gostaria de agradecer a sua disposição aqui, né, com a nossa equipe e também a sua participação aqui no Saúde é Vida. Muito obrigada. E eu que agradeço, Ana, de participar de um assunto tão importante. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.